Graça e paz, irmãos. Bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical, que hoje nós teremos como tema Edificai-vos uns aos outros. Este é o nosso nono tema dessa lição, que é a mutualidade cristã. Então hoje nós vamos estudar mais um tema da nossa lição. Vamos orar, pedindo aí a Deus a direção, o entendimento da sua palavra e que Ele possa nos dar aí o entendimento e a sabedoria para entendermos o seu querer para nossas vidas. Então, vamos curvar nossas frontes e falar com o nosso Deus. Senhor e Pai amado, graça te damos, Senhor, por podermos estarmos mais uma vez aprendendo da Tua palavra, Pai. Estamos agradecidos porque temos esta oportunidade nas nossas vidas, Pai. Que nós possamos aprender e ainda ter a sabedoria de entender o seu querer para a nossa vida e multiplicar, transmitir a sua mensagem àqueles que ainda não a conhecem. Nós somos felizes e gratos por tudo, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome dele é que nós oramos. Amém. Então vamos para a nossa lição de hoje, irmãos. Os irmãos já leiam aí o texto, Efésios 4, de 7 a 16, para que aí a gente já ganhe tempo, tá? Pause o vídeo, dê uma lida aí no texto, que nós vamos então para a nossa lição de hoje, que tem como objetivo, né, que nós entendamos que edificar é construir, e assim que nós cheguemos a uma compreensão do que se deve fazer para colaborar com a construção da Igreja de Cristo. A edificação da igreja ela deve ser mútua, codependente e necessária. Para uma igreja que ama o Senhor Jesus Cristo e deseja crescer rumo à maturidade cristã, é imprescindível que os dons espirituais estejam em pleno exercício entre os seus membros. Então, há duas chaves que vão nos ajudar a abrir o entendimento para a importância dessa expressão: edificai-vos uns aos outros. E a primeira chave é o quebrantamento e a submissão. Deus, ele não pode usar uma pessoa que não esteja quebrantada e submissa a ele na tarefa de edificar a sua igreja. É importante que nós vivamos em quebrantamento diante de Deus e em submissão à sua vontade. Isso não significa viver em fracasso ou cultivar autoimagem negativa. E a segunda, irmãos, é a oração e a sensibilidade espiritual. Se nós não nos apoiarmos no poder da oração, não seremos capazes de abater as forças satânicas contra a igreja. Nossa dependência de Deus, ela aumenta a nossa sensibilidade espiritual. Quando confiamos inteiramente no Senhor, Ele nos orienta e nos dá a compreensão quanto às necessidades da igreja. Para que os irmãos, os membros da igreja, eles sejam edificados reciprocamente, pelo menos 3 problemas precisam ser solucionados: a indisposição, o individualismo e a desconfiança
não podem existir no meio da igreja. A indisposição na igreja, irmãos, nós temos os exemplos dos hebreus que estavam em Jerusalém e provavelmente eram judeus cristãos que estavam ali vacilando em sua fé. Esses crentes estavam começando a pensar que haviam perdido tudo quando aceitaram o cristianismo. Estavam sendo tomados por uma atitude negativa de indisposição e desânimo. Então eles corriam até mesmo o perigo de abandonar a sua fé. Então, como nós podemos solucionar o problema da indisposição entre os irmãos na igreja? A porta de entrada para a solução é a igreja passar por uma entrada de mão dupla. Primeiro, a igreja tem que ir até eles. Alguns passos são necessários para irmos ao encontro daqueles que estão indispostos com a igreja e levarmos uma palavra de ânimo. Orar persistentemente por eles é uma das características que a igreja de Atos já fazia lá no começo, no primeiro século cristão. Atos 2,42 diz que eles perseveravam nas orações. Segundo, irmãos, levar-lhes a palavra de Deus, um momento em sua casa para um estudo da palavra de Deus em um período de oração, fazem grande bem para aqueles que estão desanimados. Atos 20:20 diz que a igreja era, no começo, nas casas uns dos outros. E por terceiro, devemos ajudá-los a vencer os problemas da indisposição. E para curar os que estão doentes espiritualmente falando, que a igreja existe. Ela proclama a palavra que cura, oferece esperança aos aflitos. No entanto, a igreja é muito mais do que um hospital espiritual. Ela é também uma comunidade de cristãos que edifica uns aos outros. Em Efésios 4, 12 e 13, igual os irmãos também leram, é um dos exemplos que a Bíblia nos dá. O segundo é: a igreja tem que permitir que eles venham a ela. Como? Primeiro, abrindo-lhe as portas, principalmente do nosso coração, para que elas tenham um acesso fácil. Se nós visarmos a edificação da igreja, nós não podemos dificultar o acesso das pessoas, nem tampouco nos mostrarmos insensíveis às suas necessidades. Abrindo-lhe as portas do templo para que elas possam entrar, uma recepção calorosa para ajudar e um ambiente alegre, bem amistoso e sadio que edifica aí a igreja, e é sempre, então, um convite para que eles retornem. Nós devemos dar oportunidades para que eles falem e abram o seu coração. Alguns de nós recebemos talentos especiais para colocá-los à disposição de Deus. Outros têm o dom de pregar bem, outros a habilidade de ganhar almas para Jesus, ajudando-as a crer nele como o seu Salvador, e outros ainda o dom de cuidar do povo de Deus, assim como nós lemos no nosso texto base, convidando-os para que venham tomar um chá em nossa casa. Vamos seguir o exemplo lá de Lídia, que convidou o apóstolo Paulo e seus companheiros para uma deliciosa reunião em sua casa. E aí nós aprendemos, essa lição também lá com a primeira igreja, que é a igreja primitiva de Atos, onde eles iam de casa em casa proclamando o evangelho. A igreja ela tem o papel de ensinar e fortalecer os seus cristãos, principalmente aqueles que estão indispostos,
para que cada um deles seja servo de Deus na edificação um dos outros. Por terceiro, nós temos o individualismo na igreja. O diabo, ele existe e tem procurado de todas as formas derrotar e destruir os filhos de Deus. Mas, muitas vezes, nós estamos sendo afetados pelo nosso próprio coração enganoso e pelo mundo em que nós vivemos, por desconhecermos as suas artimanhas. Uma das grandes mentiras que o diabo tem ensinado é que se pode viver só, independente, sem se envolver com qualquer igreja e com qualquer outro irmão, sem a comunhão. E isso é uma grande mentira. Quais são as causas mais evidentes que têm levado os membros da igreja a se afastar uns dos outros, impedindo assim a sua edificação? Vamos enumerar pelo menos 4. Primeira causa, a discórdia quanto ao desempenho. Se uma professora da escola bíblica julga que seu cargo inclui a aquisição de material didático para suas aulas e o superintendente acredita ser dele essa responsabilidade, o conflito certamente surgirá. E muitos outros discordâncias, né, que acontecem no meio cristão, por a falta até mesmo de um bom senso. Segundo, irmão, choque de personalidades. Um é idealista enquanto o outro é pragmático. Um é direito e sincero, enquanto o outro é cheio de tato e cautela. Então, os choques de personalidades também é uma das causas, né, que estão levando os nossos membros a se afastarem. O terceiro, o tratamento injusto, sentindo-se tratados injustamente quando nossos ou nossas necessidades e desejos elas permanecem insatisfeitas ou enquanto a dos outros na mesma posição estão sendo atendidos, né? Quando as nossas necessidades não são atendidas e a outros sim, ou seja, há um tratamento desigual. Então vejamos como a igreja, que é o corpo de Cristo e que possui vários membros, e cada membro tem a sua função a ser desempenhada no corpo, apesar de todos os problemas que nós vemos, né, daquela igreja de Coríntios, quando Paulo havia como corpo de Cristo, ele descreve lá em 1 Coríntios 12, de 25 a 27, né? Assim como Paulo enxergava a igreja de Corinto, nós também enxergamos a igreja atual. Então, o nosso desafio hoje é restaurar o verdadeiro conceito bíblico da igreja, incorporando-a à vida da igreja. Todos os membros são ligados e unidos numa unidade complexa, visando a sua edificação mútua. Terceiro, a desconfiança dentro da igreja. Nós somos chamados a viver uma vida tal que ela seja exemplo para o mundo. Não podemos negar para eles que nós somos filhos de Deus. No entanto, temos nossas necessidades básicas, nossas atitudes, percepções e comportamento são meios de satisfazê-los. E é uma das necessidades, é a de confiança. Como seres humanos, nós somos tentados a reagir de acordo com a maneira com que somos tratados, né? Quando discriminamos ou somos discriminados, nós discriminamos. Quando nos desprezam, nós desprezamos. E quando somos amados, nós amamos. Então vamos
para nossas últimas perguntas. Como solucionar o problema da falta de confiança na igreja? Vamos seguir 3 níveis de envolvimento entre os membros. Primeiro, deve existir cordialidade e intimidade entre os membros da igreja. É o que diz Paulo para os Filipenses, no capítulo 1, dos 3 aos 11. A questão que nós temos que levantar aqui é: os membros possuem amor profundo e mútuo, que se expressa nos seus cumprimentos afetuosos quando estão compartilhando experiências de vida? Eles têm liberdade ou sentem constrangimentos ao fazê-los? A igreja, ela deve promover a formação de fortes grupos de comunhão. Atos 4:32, Filipenses 2, de 1 a 4, nos ensinam a esse respeito. Então, nós precisamos estabelecer na igreja um fluxo livre de comunicação, cooperação e participação por intermédio da congregação inteira. Todos e todas as providências necessárias devem ser tomadas para promover um ambiente de amor e comunhão. Apenas da proposta de crescimento da igreja. Tudo isso deve cooperar para a igreja crescer. É sempre oportuno nós relembrarmos o que diz lá em Atos 9:31, com respeito ao bom momento em que a igreja estava vivendo, a nossa primeira igreja. E diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando ao temor no Senhor. E no conforto do Espírito Santo, ela crescia em número. Então, esse texto, ele fala da unidade, da comunhão que havia entre os membros da igreja internamente, enquanto ela sofria perseguições, provações por parte dos seus opositores. E nosso terceiro e último ponto aqui, irmãos, os dirigentes, eles devem ter total consideração por todos os membros da igreja. Filipenses 4, de 2 a 7. Então, cabe aos líderes eles estabelecerem formas niveladas de tratamento para que nenhum membro se sinta excluído ou discriminado pelos outros. Deve-se ter igual cuidado com todos. Na igreja, ninguém é melhor que ninguém. Jesus nos deu a seguinte ordem: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Uma das finalidades da igreja é a de treinar, ensinar e fortalecer os santos. Então, irmãos, se nós quisermos resgatar a confiança da igreja, nós temos que transformá-la no tipo de igreja que Deus quer que ela seja. Um lugar onde os líderes e membros tenham uma mútua confiança. Nós temos que ter a responsabilidade de ajudar a igreja a crescer e ser aquele que faz do modo em que Jesus mesmo nos ensinou e do modo que Jesus nos deixou como exemplo para fazermos. Temos de buscar com discernimento espiritual aquele que edifica a igreja, não o que destrói. Que nós possamos ter aprendido hoje nessa lição, né? E temos aí a tarefa que é edificar a nossa igreja. E sempre é bom nós lembrarmos que as palavras de Paulo aos Tessalonicenses, né, que animava os irmãos, que diz assim: irmãos, animem-se uns aos outros e edifiquem-se uns aos outros, tal como já estão fazendo. Então, para nós pensarmos, então aí temos a nobre tarefa
de edificar a igreja, devemos então expor sinceramente a nossa verdadeira personalidade, pontos fortes e pontos fracos, em que nós possamos aí então, sem ressentimento, né, mostrar o nosso amor e a nossa fé pela a Igreja de Cristo, a Igreja que é então aí o seu corpo, e nós como membros, né, devemos nos edificarmos uns aos outros, encorajando, dando, tendo as palavras, né, de edificação uns para com os outros. Que o Senhor Jesus o abençoe e vos guarde, para que nós possamos então aí termos uma boa semana na presença e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.